Caríssimos, agora continuando no título 5 dos crimes contra o patrimônio, mas no capítulo 3 da apropriação indébita. Vejam bem, o que é a apropriação indébita? Apropriação indébita é quando um indivíduo, autor do crime, que tem inicialmente a posse lícita de um bem, passa em um determinado momento a se comportar como se dono fosse da coisa, com a vontade de assenhorar-se da coisa, de se tornar dono, proprietário da coisa. Então, o problema está na inversão do ânimos, da vontade relacionada à posse do bem. Então, vejam bem, se eu pego e empresto um telefone para uma pessoa, ela não tem poderes de dono sobre aquele telefone. Ela não pode destruir o telefone, ela não pode doar, ela não pode vender. E o problema na apropriação indébita é exatamente quando essa pessoa que recebeu um bem, que está na posse de um bem, mas não como proprietário, com poder de proprietário, resolve de uma hora para outra se tornar ou ter os poderes que um dono tem sobre a coisa. Tá ok? Então, é exatamente aí aonde eu tenho o crime de apropriação indébita. É quando ocorre a inversão do ânimos da posse. É quando eu começo a exercer algum poder de dono, algum poder de quem tem a propriedade sobre aquele bem. Tá certo? Então, é nesse momento que ocorre a apropriação indébita. Então, a apropriação indébita, ela pressupõe uma posse inicial lícita do bem. Quando eu inverto o ânimos da posse, eu passo a me comportar como se eu fosse dono da coisa, aí surge o crime de apropriação indébita. Ok? Bom, lá no parágrafo único eu tenho a agravação da pena se essa coisa que eu me aproprio dela, que eu me assenhorio dela, ela excede a 20 vezes o maior salário mínimo, né? Então a coisa é de grande valor, ou se o agente recebe a coisa. Primeiro, na questão do depósito necessário, que é o que a gente chama de depósito miserável. Por quê? Porque em algumas situações excepcionais, como por exemplo uma enchente, a pessoa que está perdendo tudo, ela quer realmente entregar o bem dela para alguém tomar conta daquele bem, tá certo? Então, quando eu recebo um bem de uma pessoa que está me pedindo para entrar na posse daquele bem, para guardar aquele bem para ela, enquanto a situação calamitosa estiver ocorrendo, se eu me aproprio desse bem, eu estou na questão do depósito necessário ou depósito miserável, eu vou ter a pena agravada, tá? E em razão do ofício, emprego, profissão, essa agravação da pena é pouco usada. Por quê? Porque o funcionário público militar, quando ele está na posse de um bem, em razão do ofício, emprego, profissão, e ele inverte o ânimos da posse, ele passa a se comportar como se fosse dono, ele cai no crime de peculato, que nós vamos estudar ainda. Bom, e o artigo 249, aí ele já trata da apropriação de coisa à vida, olha só, acidentalmente. Então, a coisa vai parar nas mãos do autor de uma forma acidental. Como que acontece isso? Por erro, caso fortuito ou força da natureza. Vejam bem, quando eu falo em erro, erro é um equívoco, né? Então, eu direciono, por exemplo, através de correio, igual a gente coloca aí, né? O exemplo, um determinado PM compra um bem, só que ele tem o mesmo nome do outro militar, que está no mesmo alojamento. Aquele bem chega ali, né, para aquele indivíduo pega, sabe que tem outro militar com o mesmo nome, sabe que não é para ele aquele determinado objeto, e mesmo assim ele passa a se comportar como se dono fosse, ele se apossa do bem. Isso é apropriação de coisa à vida acidentalmente. Caso fortuito e força da natureza estão no mesmo sentido. Eu coloquei até o que significa aí, mas são situações que não são dominadas pela vontade do homem, né? Então, algum objeto, por exemplo, que em decorrência de ação da natureza, de vento, de chuva, de enchente, ele vai parar das mãos de um para as mãos de outro. Chegou nas minhas mãos pelas águas da chuva, mas não me pertence. Veio através da força da natureza, tá ok? Então eu não posso
me apossar daquele bem que não me pertence. E lá no parágrafo único fala da questão da coisa achada, a apropriação de coisa achada. Meus amigos, quando eu acho um objeto, eu não tenho direito de me apossar daquele bem. Eu só posso me apossar do bem se a pessoa descartou a propriedade ou a posse do bem. Então, as coisas que são deixadas, por exemplo, no lixo, quer dizer, o proprietário abriu mão da propriedade. Ele descartou o bem. Então, outra pessoa pode se apossar daquele bem. Agora, na situação de coisa perdida, aí funciona diferente. Pô, se eu estou andando num determinado corredor do batalhão, tem um celular no meio do corredor, quer dizer, alguém perdeu ali. Ali não é um local de descarte de material. Fica claro pela situação que a coisa é perdida. Então, o outro militar que passa pelo local que se apropria do bem, cai no crime de apropriação de coisa achada. Por quê? Porque ele tem que devolver. Então, aí está falando que a pessoa pode restituir ao dono, né, ou entregá-la à autoridade competente. Só que esse fato, né, o legislador foi até bonzinho e colocou dentro do prazo de 15 dias, ainda dá um prazo para a pessoa refletir, falar assim, olha, eu achei, eu tenho que devolver. Ou seja, ele tem um prazo para procurar quem que é o dono, o legítimo e verdadeiro dono, entregar, não achando entrega para a autoridade competente, mas existe um prazo, inclusive. Tá ok? Vejam bem, eu quero que vocês consigam diferenciar também de coisa esquecida, né? Ah, eu estou lá na academia do quartel, deixo meu celular na esteira. Ali não é uma coisa perdida, ali é esquecida. Eu que sou proprietário, deixei ali e não me lembro onde deixei. Mas está claro que aquilo ali não é uma coisa perdida, é uma coisa esquecida. Se outra pessoa vai lá e se apropria desse celular, ele comete furto e não apropriação de coisa achada. Tá certo? Vamos lá. Nesses crimes que nós tratamos agora, do 248 e 249, o que acontece? Aquelas atenuações previstas lá no parágrafo 1º e 2º do artigo 240, que trata do furto, ela também é aplicável. Então, se eu tiver nessas hipóteses de apropriação, o agente que é primário, ou seja, que não tem nenhuma condenação por crime anterior, e a coisa apossada é de pequeno valor, pode aplicar a atenuação. Se o agente também for primário e a restituição e ele restituir a coisa que ele se apossou ou reparou o dano que ele causou, também existe a aplicação da atenuação da pena. Ok?